Voltamos com o programa Despertar da Consciência. O tema de hoje, tudo cresce e evolui. Sr. Sebastião, diante do tema, tudo cresce e evolui, ainda existe algum questionamento diante daquilo que nós falamos antes do intervalo, se existe ou não vida em outros planetas? Ainda há pessoas que questionam, mas no livro você viu que nós construímos a obra em 5 bases fundamentais. A primeira, tudo que existe não existe senão em Deus. Se Deus é um organismo vivo e tudo que existe nele, só aí já responderia. Mas colocamos ainda, então tudo que existe nele é vivo, só para reforçar. Então não existe nada que não seja vivo. Então desde esse psiquismo, que é a sua essência expressada, ele já é um fluido vivo em todo o cosmos, então um elemento vivo. E dele já emana partículas que nós chamamos de princípios inteligentes do universo, que são fascículos de luz, que são forças vivas. E nós sabemos que a mesma lei que rege o micro, rege o macro. E a lei, segundo Emmanuel, também é viva, porque a lei no sentido profundo é Deus. E o amor no sentido profundo também é Ele. E nós vemos que por meio dessa lei, tudo que existe é solidário, não existe nada que esteja desligado, tudo está conectado ou interdependente dentro dessa mesma unidade. Então não tem como alguém avançar numa direção sem auxiliar o que está na retaguarda e ser auxiliado por quem está na dianteira. E a menor atitude de um desses elementos por pertencer a essa unidade afeta o conjunto como um todo. Então a nossa negligência prejudica a evolução do planeta, inclusive. Agora a nossa lucidez acelera o seu processo evolutivo. Qual é essa transição que nós estamos vivendo? Nós viemos da luz ou viemos do pó? Nós vamos voltar para a luz ou para o pó? Isso é muito interessante, porque Nelson Mandela, que há pouco tempo retornou à pátria espiritual, então ele dizia, após ficar 28 anos na prisão, que serviu para ele mergulhar para dentro de si mesma, que nós tememos não é a treva, ou não são as trevas, é a luz que está dentro de nós. Porque, como vimos, nós nascemos da luz cósmica. Então, um fascículo de luz, a primeira expressão dessa vida, no sentido de dissociação da força imanente em Deus, a primeira partícula que gera a variedade, nós já vemos que é um fascículo de luz. Essa luz é que se coagula formando o pó, que é o que nós chamamos de matéria. E esta matéria evolui até transformar-se na individualidade, que é o espírito, que é um fascículo de luz outra vez. Por isso, hoje, a obra do átomo ao anjo não está falando do átomo da matéria, está falando do átomo primordial até a matéria densa, em forma de átomos, dos átomos físicos até os átomos psíquicos, deste até a individualização do indivíduo humano, e deste ser humano que agora está a caminho da angelitude, desta integração outra vez na consciência da qual ele saiu nesse núcleo consciencial que a gente chamamos da luz no sentido mais profundo do termo, que seria a fonte geratriz em Deus. E qual vai ser então, ou qual será o próximo passo da humanidade? Nós vamos falar, nós estamos num dos 9, 10, 11 ou 12 planetas só do nosso sistema solar, porque até agora não chegaram num acordo. E ainda existem planetas em nosso sistema que não foram descobertos, que são mais evoluídos do que esses que aí estão, e nós não temos ainda olhos de ver. Se pensam que é Júpiter, que é o mais evoluído, que é mais evoluído do que a Terra, tem planetas mais evoluídos do que Júpiter em nosso sistema solar que ainda não foram detectados pela ciência. Mas nós estamos só num dos 200 a 500 bilhões de sistemas solares, só numa das galáxias, das 120 a 200 bilhões existentes, só num dos infinitos universos, só numa dimensão cósmica. Então nós estamos no planeta Terra, passando por esse processo de transição entre o mundo de provas e expiações, onde a desobediência às leis ainda se faz evidente, para o momento onde as leis vão ser plenamente obedecidas. O bem vai predominar. E nesse estado consciencial, cuja consciência geratriz
e a consciência condutora desse universo é o Cristo, e nós conhecemos como expressão desse Cristo o governador planetário, que nós chamamos carinhosamente de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, com a sua poderosa mente como Cristo, está se aproximando do planeta Terra, já que o Cristo é a estrutura de uma dimensão cósmica que gerencia os universos em outras facetas, as galáxias, constelações e sistemas. Agora, essa mente crística está aproximando do planeta e surge misteriosamente na direção do planeta um cinturão de fótons. Só que esses fótons vindo na direção do nosso planeta chama-se crianças índicos, crianças cristais, que estão retornando à Terra para servir de modelo, de guias da humanidade, para acelerar o processo. E juntamente com eles, retornam guias da humanidade, como Joana de Ângeles, o Emmanuel, que já retornou, Joana está voltando, em breve André Luiz estará voltando, Miramês, Leon Denis, vários outros mestres, para formar uma consciência coesa, já que a alma do mundo, que nós vamos falar nos programas futuros, é um agrupamento de espíritos abnegados, e agora a consciência geratriz dessa alma é o que nós chamamos de Cristo ou de Jesus, que é o seu representante. Então nós vemos que o próximo passo da humanidade, que ainda está animando a forma humana sem serem humanos ainda, porque o ser humano ideal é Jesus. Então não amamos ainda incondicionalmente o nosso semelhante. Seria a condição de anjo. Ser anjo é interessar pelo bem de todos os semelhantes simultaneamente. Então comportar-se como um anjo é comer a batatinha sabendo que a batatinha pode ser parte da sua essência consciencial amanhã. E tanto a batatinha, ou tanto o reino vegetal, mineral, animal, pré-humano, humano, reinos angélicos ou os reinos da retaguarda, merecem igual consideração, respeito e a nossa contribuição para acelerar o progresso e a contribuição do aperfeiçoamento desse processo de transformação de mundo, de dores, de provas e expiações, para o mundo de regeneração, onde cada um de nós vamos ser os médicos de nós mesmos inicialmente. Aqui no livro tem esse subtítulo, que é do átomo ao anjo. O que é então o anjo? O átomo primordial até chegar no átomo físico, como nós falamos, do átomo físico ao psi, do psi à construção da individualidade do espírito. O anjo é quando alguém se comporta de tal forma que não há mais diferença entre um vegetal, o animal, a água ou qualquer coisa no planeta. Tudo que existe são partículas conscienciais ou são expressões do Criador. Não existe mais o mal, não existe mais nada negativo. Tudo que existe é nobre, belo e bom. Sou eu que não enxergo a veracidade ou a atitude ou a ação de um vírus, de uma bactéria, ou de um elemento como a água oxigenada, que é um ácido corrosivo, ou da água H2O, todos são elementos nobres. Nós é que colocamos eles nos lugares indevidos e eles se tornam nocivos por nossa própria ignorância. Então, quando entendermos e nos comportarmos como anjos, nós vamos ver a essência de cada manifestação expressada do eterno arquiteto e ver que tudo é nobre, belo, bom, útil. Nós é que vamos aprender a lidar com isso, porque o anjo tem consciência do que é, do que está fazendo e do que virá a ser. Porque ele já não mais tem prioridades por isso ou por aquilo, por esse ou por aquele elemento. Todos são seres pertencentes ao mesmo Criador, ao mesmo arquiteto, e precisam crescer e ter as mesmas oportunidades de crescimento. E falta muito para a gente se sentir e se comportar como um anjo, porque assim, o senhor citou Nelson Mandela. No mesmo fim de semana que Nelson Mandela deixou o corpo físico, houve também uma grande briga em um jogo que eu não me lembro quais foram os dois times, mas assim, teve mortes, ferimentos graves, e aí eu fico pensando, nesse mesmo momento, vendo a questão das brigas em estádios, que infelizmente ainda é muito comum no Brasil, aí eu penso assim, poxa, nós estamos ainda muito longe, a humanidade ainda precisa caminhar muito para
para se redimir de todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu via pessoas comentando e reconhecendo a importância de Nelson Mandela para toda a sociedade, para o mundo todo, e os ensinamentos que ele deixou. Então as pessoas conseguem notar os ensinamentos dele, mas ao mesmo tempo num estádio que poderia ser um lugar de lazer, de diversão, acaba sendo um lugar de briga. Então isso me deixa em dúvida se nós estamos ainda distante ou se nós estamos próximos, ou se existe duas humanidades distintas. Vamos dar um exemplo. Você mesmo, dê só uma distraídazinha em relação ao seu corpo frente a uma mesa farta. Dê só uma desviada da sua atenção e deixe o corpo continuar comendo. Depois você me fala o estrago que ele fez, a hora que você volta à lucidez. Indo na balada ali ou na onda dos demais que ele se encontra. Então, quando a consciência desse iluminar, desse anjo que sai do plano físico, ela atinge uma dimensão, naquele momento é quando se ela afastasse um pouquinho da parte densa. E quando a moçada fica sem a presença imediata daquele ser, já começa a fazer um pouquinho de besteira porque ele afastou-se. Mas ele retornará em breve se já não retornou e está em estágios embrionários dos seus veículos de manifestação em outros lugares. Porque a função dele é esta, ele vai voltar muito rápido se já não fez o processo antes mesmo de desencarnar, porque nós sabemos dessa possibilidade. Então, quando a consciência geratriz, ou que serve de modelo e guia para aquele contexto, a faz, há uma insegurança tremenda. E há essas desavenças aparentes. Mas logo isso vai se acalmar, porque nós, ao invés de criticarmos esses comportamentos, vamos enviar forças pacificadoras do anjo que existe em nós, até que um outro Mandela, um outro avatar possa chegar nesse cenário e continuar o trabalho que ele começou. Tá bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.